Ô, Sora, deixa só eu tirar foto do quadro. Não apaga ainda, não. Só mais 5 minutinhos, Sora. Sora! E foi Aí, desse jeito que eu não deu. passei um mês inteiro sem nada no caderno. Porém, 3 GB só de foto do quadro. E mandou ter HD. Mas, bom, pelo visto vocês já entenderam do que é a matéria. Hoje, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Gerson e o Igor. Opa, estamos aqui mais uma vez para colar na prova. Como é que você vai se colar na prova agora, Igor, Gerson? Ah, isso é fácil. Conhece Brengui? Digamos que já antigamente era um pouco de esforço a mais para colar, porque tinha que ter uma turma que já teve a prova antes, a professora não fazer 2 provas diferentes. Tinha que ter um CDF solidário. Era sempre trabalhoso. Hoje em dia só precisa de um aplicativo. A tecnologia é incrível. É incrível. E o pessoal reclamando de que na tua época era muito melhor. Pô, na minha época, gente, se vocês estão reclamando de EAD, imagina o pessoal aí que ia pra aula e não aprendia nada. Faça meu favor. A gente tava lá e a gente não aprendia porra nenhuma. Gente, na minha época, pagavam gente da outra turma que tinha a prova antes para ter a cola da prova e no final rodavam todos eles por causa que o cara tirou 0 na prova. Esse cara então, aí é um gênio. Não, essa foi a maior alegria que eu já tive. Ter visto essa cena foi a maior alegria, porque eu vi a movimentação. Não, turma tal fez a prova 2 dias antes. Pô, vamos pagar um cara lá que a gente conhece da turma. Vai que ele sabe as respostas. Aí vão lá, catam a resposta e consegue todo mundo, inclusive o cara que foi pago, rodar. É isso que se chama num calote. Devia ser processado. Se fosse maior de idade, tinha sido processado, mas aí não. Mas, Gerson, me diga o que é que a gente vai falar hoje? Hoje é dia de escola, de volta às aulas. Inclusive, hoje é o dia que o nosso município está declarando como volta às aulas. Pois é, o município de Viamão. Presenciais, Viamão voltando. E já aconteceu ano passado, e ainda vai acontecer a questão da polêmica das voltas às aulas, né? E esse ano parece que eu acho que a polêmica deu uma diminuída, né? Porque, assim, a ideia das voltas às aulas, pelo que eu entendi, né? Diferente do ano passado, era mais que o pessoal já está começando a ser vacinado, então já dá para levar, né? Já dá para levar essa garotada para aprender de um jeito, né? Porque como tu mesmo disse, não dá para o pessoal do EAD passou colando um ano inteiro no Brainly e não aprendeu nada. Então tem muita gente que está com dificuldade de aprender, vai pro presencial. O problema é esse, né, gente? E aí, o presencial? Porque, não sei, né? Eu sou a favor para algumas pessoas, né? Porque tem pessoa que tem a dificuldade, né? Não tá com problema para aprender e tal. O meu problema é essa questão da vacinação, porque não tá batendo, né, Gerson? É que tem alguns pontos, não vou citar 2 porque eu sempre me prolongo mais do que eu falo, que são os principais, porque, gente, não é todo mundo que tem internet em casa. Eu lembro que o meu ensino médio acabou tendo o auge das complicações exatamente porque na época eu não tinha. Então, tu não tem como obrigar todo mundo a ir pro EAD, porque tem gente que não consegue ir pro EAD. Aí, inclusive, é uma coisa que acontece com tanto alunos quanto professores, que acontece o caso de, tá, então por que tu não dá aula ou recebe tua aula aqui no colégio? Aí tu pergunta, tá, mas com que computador? E com que internet? Se aqui não tem.
Aí não adianta. Por exemplo, a escola em que eu e o Igor a gente estudou não tem computador. Tirando os da diretoria. Então, não Na dá. minha época tinha, mas você podia fazer poucas coisas lá, né? Tinha? Eu não sei. Tinha, é um segredo. Quase uma sociedade secreta. O Poli tem os seus segredos. Caramba, eu não sabia que tinha. Pois é. Tem uma sala de informática inteira, já. Mas aí é o que eu digo, poucos utilizaram. Poucos utilizaram, então poucos vão saber que existia uma sala de informática lá. Pô, que tristeza. Mas agora, além desse fator, tem que levar em conta que, assim, criança brinca, criança corre, criança pula, criança se agarra. As crianças, assim, não querendo xingar, mas é algo natural. Aí como é que tu vai cuidar o distanciamento? Você tá lidando com várias crianças. E eu sei que o pessoal falou que vai ter rodízio, turmas reduzidas e tal. Legal. E o problema não é só essa parte. É levar em conta que eles não estão sendo vacinados ainda. A vacinação aqui está em 23. Pelo menos no dia de hoje. Então, a maioria das pessoas que estão estudando não vão estar vacinadas. Pelo menos eu acho. Eu não ponho minha mão no fogo. E outro ponto principal. Tem gente que não quer tomar vacina. É completamente errôneo. Porque a pessoa vai acabar botando a vida deles em risco e a dos outros. Que é uma coisa que nós já falamos sobre a variante que está se espalhando por aí. Esse caso, tu mesmo vacinado tem chance de contrair a doença. E tu pode passar mal também. Pode falar, Igor? Não, é que essa questão da variante que é muito interessante, pois assim, é o fato novo agora, ainda não virou a grande coisa que já foi a primeira leva de Covid, mas se tudo der errado, né, porque a gente está nessa condição, né, se tudo der errado, a variante Delta se torna a grande inimiga do Brasil, né? E as coisas elas tendem a dar errado aqui no Brasil, então, né, tem que estar sempre ligado nisso. Mas eu concordo com essa parte que tu disse da questão da vacinação, inclusive da parte do não se querer se vacinar, porque a gente não está falando assim de o jovem não quer se vacinar. Porque assim, o jovem não quer se vacinar porque, não tem como ele se vacinar, porque não chegou a data dele ainda, né? Então tem esse fato. E também tem o pior fato não é o jovem, e sim os adultos. Porque tem adulto que não quer ser vacinado. Eu tenho certeza que existe algum professor que não quer ser vacinado. E aí como é que tu vai querer voltar às aulas, sendo que assim, o combinado vamos voltar às aulas, né? A vacina tá longe para chegar esse pessoal aí, o pessoal mais jovem, as crianças pelo menos. Vamos voltar às aulas. E se a gente pega uma sala onde já tem criança que não tá vacinada? Aí você pega um professor negacionista, como é que a gente continua as aulas? Porque assim, eu acho que na questão da escola, eu sei que o pessoal tá com dificuldade, mas devia haver um modo de... É obrigatório, você tem que estar vacinado. Não é questão apenas do protocolo, porque o protocolo, cara, ele pode ser furado várias vezes. É só você ver organizações que montam um grande protocolo e ele não funciona. E a vacina, ela tá aí para pelo menos dar uma segunda... o segundo suporte para esse protocolo. E se tem uma pessoa que fura esse protocolo, você abre uma cadeia imensa de acontecimentos, né? É por isso que eu fico meio pé atrás, porque eu entendo a questão da escola, do pessoal que não está aprendendo, não está conseguindo aprender, não tem a internet, mas ao mesmo tempo, a minha preocupação de que essa responsabilidade como eu faço parte de uma comunidade, então eu tenho que fazer os meus serviços como parte dessa comunidade, é que me pega. Esse é o meu problema, assim, de
de aceitar essa volta às aulas. Inclusive, o fator de que o pessoal queria fazer a base de abaixo-assinado, eu acho muito interessante a tática. Porém, gente, abaixo-assinado é completamente funcional quando como é que eu posso dizer? Na maioria das vezes ele nunca funciona. Aprendemos assim muitas vezes que precisa um milagre, as estrelas se alinharem, os planetas se alinharem. E ter no mínimo 2 professores que estão apoiando esse abaixo-assinado. De resto, não vai. Porque é muito legal a tática de voltar às aulas. Só que assim, porque realmente, uma coisa que nós temos que concordar, EAD ensina naquelas. Porque como todo mundo acaba usando Brainly, não dá pra dizer todo mundo, mas tipo, quase todo mundo, digamos assim, tá usando Brainly, o ensino não existe. Tipo, a parte da aprendizagem. E quando não usa Brainly, é complicado, porque tu tem que lidar com perguntar para um professor que está sobrecarregado, então ele consegue te responder, mas nem sempre é a resposta que tu queria. E tu consegue fazer a matéria e muitas vezes tu não tem certeza se tá certo ou não, porque não voltou ou voltou. Aí tem que ficar sob supervisão. Milhares de aplicativos, porque tem o pessoal usando Classroom, tem o pessoal usando o Moodle, tem o pessoal usando várias plataformas diferentes. É muita coisa para uma cabeça só. E pode ir. E também tem uma questão que o pessoal não gosta de falar, mas é aquela coisa, o EAD ele não foi... A gente não preparamos um bom EAD. Porque é o seguinte, vamos citar o exemplo de uma escola onde a funcionalidade dela, ela tem que funcionar como qualquer outra escola. Tem diretor, tem coordenador, tem professor, tem... O que se elimina nessa cadeia de uma escola natural? Limpeza, merenda, essa parte aí não está inclusa no EAD. Mas o que está incluso? Está incluso diretora, os professores, óbvio, e coordenação. Aí é o que eu digo, onde é que a coordenação se encaixa no EAD? Porque, vamos pensar assim, a coordenação, no geral, quando era no presencial, já era uma coisa meio questionável, porque tem coordenações e coordenações, né? Agora, no EAD, o coordenador ele tem um WhatsApp e ele basicamente, quais são as funções dele? Atender a reclamações de professores, passar horários para os alunos e caso ele precise de algum auxílio, a coordenação tem que estar lá. Aí o que eu digo? Um coordenador que na vida normal, na vida de um presencial, tinha sua vida apenas de vai lá, pega o menino, leva ele para direção, não sei o quê, ou simplesmente vai lá, muda os horários. Ele tem suas funções limitadas e agora no EAD ele tem muito mais funções. E o que acontece é nessa parte que falha, porque eu já vi muitos relatos de pessoas que estão estudando no ensino médio de que tem esse problema de que, cara, a coordenação é apática, eles não sabem quais são os serviços deles, eles não sabem quais são as funções deles, porque, tipo assim, você vai pedir ajuda, tipo, olha, professora não sei o que, eu não consegui falar com ela, não sei o que, tem algum problema da questão da internet, porque não existe suspensão, você ser expulso da escola, ser expulso da aula de EAD, não existe isso, então tem que ter a coordenação para você fazer essa mediação, e ela falha. Tipo, já tem a questão de que o EAD é ruim pelo fato de que você não aprende nada, porque já tem vários relatos de pessoal que nem sequer olha para as aulas, apesar de dizerem que vale nota você ver as aulas. A decoreba, que na nossa época, como presencial, já era forte, se tornou muito mais, porque você vai lá e copia e cola o que tem na internet, não é nem a questão, tem o Braille, óbvio que tem o Braille, mas você vai fazer um trabalho de história, você não tem um livro para pesquisar e fazer a decoreba, você faz o negócio, você tem o Google e você vai lá, copia um artigo inteiro do Google e joga fora ali, pronto, está feito o seu trabalho. Ou fazer uma redação sobre um assunto polêmico, e é isso.
É isso que a gente tem. Então, o EAD falhou em todas as vertentes. A única coisa que ele não falhou é que o pessoal, pelo menos, estava longe do vírus. Só isso. Isso aí não é nem a escola que tem essa responsabilidade de ver, porque o pessoal, pô, pelo amor de Deus, você tá vendo que tá acontecendo a pandemia, você não vai sair de casa, né? Então a escola, ela tá só fazendo uma função de, pô, eu tô aqui. Porque na real, ninguém queria estar lá, né? Exato. Inclusive, muitos casos que eu já vi de... Não vou dizer que nunca aconteceu, porque já aconteceu comigo já, de falarem que eu não estudava no colégio, sendo que só não sabiam que turma eu era. Só pra economizar tempo. Mas assim, já aconteceu caso com muitas pessoas que eu já vi de chegarem na escola e perguntar, tá, e as minhas notas dos trabalhos que eu fiz? Pô, mas não estudo aqui. Como assim eu não estudo aqui? Eu tô fazendo os trabalhos. Então eu tô fazendo trabalho pra quê? Ah, não, mas eu não sei. Aí tu tem que ir lá reclamar pra ver. E daí sim tu descobre que, tá, realmente, tá entregando, tá matado, isso aí. E isso é olho no olho, né? Porque, tipo, uma pessoa que tá lá, trabalha todos os dias lá e não sabe que aquela pessoa tá estudando na escola. Agora imagina no EAD, onde eu simplesmente posso dizer, olha, eu sou a mãe eu sou o pai do não sei o que, não sei do que lá. Porra, você imagina, como é que você passa de ano fazendo farsa? Porque, tipo, tem essa questão do prazo, e não, vamos usar o Google Sala de Aula, que tem todo aquele problema da data, tem o problema de que é muito fácil tu não fazer o trabalho e usar a desculpa de que eu fiz isso e fiz aquilo. E tem também o outro fato, os professores não sabem fazer uma aula. E aí eu acho que não é um problema deles. Aí é uma coisa de adaptação. O professor não sabe dar aula de EAD. Não dá. Tem gente que tem talento para isso, tem gente que ainda não aprendeu como é que faz. E também é a mesma coisa que se invertesse o trânsito. Tipo, a vida toda eu dirigi o carro desse lado. Agora tu quer me dizer que inverteu tudo? Pois é. Legal, não queria mais. É como se o sinal vermelho hoje em dia era pra tu seguir em frente. É exatamente como tu disse, Gerson. É uma coisa ruim e assim, mais ruim que isso é saber que, tipo, pô, temos esse problema do EAD não funcionar em algumas escolas. Temos o problema de que tem gente que estuda nas escolas que não tem internet ou não tem uma internet boa para fazer os trabalhos, ou não tem um computador, não tem um celular, tem que depender da mãe, tem que depender de uma lan house. E aí você soma tudo isso e você já tem um ano de quarentena e ninguém resolveu. Porque, né, Gerson, vamos falar a verdade. O pessoal, quando eles descobriram o Google Sala de Aula e o Brainly, e assim, eu tô falando professor, quando descobriu isso, ele tava feito, porque simplesmente eu vou pegar esse trabalho aqui, eu vou copiar toda a questão, eu só vou mudar os números. Às vezes eu nem mudo os números, porque eu não quero o trabalho. Então vamos fazer isso aqui, cara. Nesse caso, dá pra defender um pouco, porque não é questão muito de querer ou não, porque todo professor tem metas do que tem que ensinar no seu ano letivo. E isso não é estipulado por ele, é estipulado pelo sistema de educação e a direção. Então, muitas vezes, as questões são as mesmas, não porque o professor quer, mas muitas vezes porque a direção manda. Porque um principal fator que uma vez, inclusive, foi a maior tristeza que eu já tive, no final do meu ensino médio, eu tive um professor de matemática. Ele era muito legal e ele não gostava de sentar e passar números no quadro e fazer com que as pessoas aprendessem. Então ele criava vários métodos. Ele colocou números por fila e linha na sala de todas as pessoas e fez a gente conversar pela numeração.
e sempre fazer contas de acordo com esse número. Então sempre tinha um trabalhinho relacionado a isso. Então era sempre divertido, tipo, tinha que calcular a pessoa que tá lá, a distância, ver tudo certinho. O que aconteceu com esse professor? Foi demitido. Porque ele não estava fazendo o que a direção pedia, e mesmo ele ensinando matemática de uma forma mais dinâmica e bem, porque todo mundo estava gostando, ele não estava ensinando o que a direção queria. E esse é o principal problema que acontece, por exemplo, nas provas. A não ser que o professor tenha liberdade com a direção de ser mais... Como é que é a palavra? Poder ser mais dinâmico. Versátil, vamos dizer assim. Não dá. Exato. E tem também a questão do tipo, é complicado porque assim, chega a ter sido engraçado, porque isso é um problema, como tu mesmo disse, é um problema geral. Se não tivesse presencial, se tivesse presencial não, a gente ia ter esse problema. Aí tu pensa, estamos no EAD, onde a diretoria e coordenadoria simplesmente não está ligando para isso mais, porque o pessoal não está mais pensando, vamos passar esse ano logo para que chegar o próximo. E aí eles querem usar essas regras também na EAD, fica complicado, porque tipo, o professor, é como tu mesmo disse, o professor tem que seguir essas metas, e essas metas eles têm que cumprir e tem que organizar anualmente, porque cada turma é uma turma. Tu organiza por EAD, tu tem as metas lá para tu cumprir, só que tu, tá rolando EAD, tu precisa, cara, os meus alunos não estão mais vindo para aula, por exemplo, não estão fazendo meus trabalhos. O que eu faço? Eu vou falar com a diretoria e falar, eu posso mudar um mínimozinho assim, só para deixar a aula um pouco mais interessante, para eu poder chamar a atenção dos alunos. A diretoria e a coordenação, o que faz? Eles, hoje em dia, literalmente, a gente deixa eles no vácuo, porque é a questão, antes era tipo assim, você ia falar, você recebeu um não, o professor recebeu um não da diretoria ou da coordenação, sei lá, quem é o órgão que estaria supervisionando isso, leva o não e pronto, o cara volta, faz o que ele tem que fazer, o arroz e feijão que na matéria dele ele tem que fazer. No EAD é quase como um te vira, porque você quer ter uma boa aula, você quer ter uma aula legal, mas ao mesmo tempo você tem que seguir as normas. Mas se tu seguir as normas, tu não tem aluno, porque tu vai acordar às 6, 7 da manhã para tu ter aula e não tem ninguém no EAD. Não tem ninguém no EAD, porque a sua aula, aparentemente, ela é chata e a culpa não é tua, né? E não existe essa questão de obrigação, porque no presencial, tu tinha que ir, porque tinha a questão da nota, das faltas e não sei o que, hoje em dia ainda tem, mas, tu pode burlar facinho isso daí. Então, meio que, às vezes eu sinto que a questão do que muito pessoal falou do EAD, de que a gente perdeu um ano da nossa vida, um ano na vida da escola, isso aí vale para o professor também, porque o professor não tem o que fazer. Ele pode ser o professor mais legal do mundo, mas ele vai ter que seguir essas normas, a não ser que ele não esteja trabalhando numa escola que segue essa doutrina. Mas de resto, é isso. O professor, ele também é um pobre coitado, assim como os alunos. Inclusive, Enem e coisas do tipo, é realmente complicado de parar para pensar com quem tá no terceiro ano desse ano. Porque, meu Deus, o que vai vir disso? Pois é. E tipo, a gente tem também o exemplo de que... digamos que não tem muito, né, o que fazer, porque você tem pouco tempo para, por exemplo, vamos tentar revisar a matéria, porque hoje, se eu não me engano, não dá mais para fazer o Enem quando você tá no terceiro ano. Antes dava, agora não dá. Então meio que agora, para fazer um preparatório, para pelo menos só para o aluno entender o que está acontecendo, não tem tempo. Não existe uma... Olha, a gente tem uma brecha no dia tal para conseguir fazer isso aqui. Não tem. Porque às vezes a gente esquece, mas o professor,
ele dá aula em 5 escolas. E para ele ficou até bom na questão da locomotiva, porque agora ele não precisa ir para, sei lá, trabalhar em Porto Alegre, vai para Viamão, trabalha em Alvorada e não sei o quê, e faz tudo isso para conseguir dar todas as aulas. Hoje em dia ele simplesmente vai lá e troca de servidor. Mas deve ser um inferno muito pior, porque você tem todas essas demandas e tu tá na sua casa com a sua internet. Na verdade, era o que eu ia dizer. Esse é um caos, na verdade, maior. Porque tem as escolas que estão tendo a abordagem de vídeo. Então, tipo, tu dá aula em vídeo e daí tu tem que estar com os alunos online. Esse é um pouquinho mais bem feito, porque nesse tu consegue calcular a presença, quem não vai, quem tá fazendo. Dependendo, dá pra te perceber quem é que tá moscando, tá só mexendo tá jogando ao invés de prestar atenção na tela. Nesses casos, tá um pouquinho melhor. Mas muitas vezes é só mandar um texto e era isso. E assim, nesses casos é o que é mais fácil, entre aspas, para o professor. Já nos casos que é em vídeo, acontecem muitos problemas que, inclusive, eu já ouvi falar de perto mesmo, no caso, escola tal voltou a dar aula presencial. O horário é de 1h até as 5. E a outra escola que eu tô dando aula, eu tenho que fazer pela internet, tá? Eu tenho que fazer pela internet uma aula na minha casa e depois ter que sair correndo até outra escola. Aí até tinham dado a opção, pô, por que não faz aqui? Aí foi a mesma resposta que eu tinha dado antes. Mas com que internet? Com que computador? Porque realmente, podia ficar lá. Tipo, se todas as escolas tivessem separado, seria perfeito. Tu fica lá, tu dá tua aula online, tu dá tua aula presencial e perfeito. Inclusive a separação de turma seria perfeita se tu pudesse coordenar assim. Mas infelizmente não é assim. E não é mesmo. E isso me deixa um pouco mais confuso do que vai ser daqui para frente, porque não sei se tu viu, Gerson, mas foi aceito a questão do novo ensino médio, que tanto falaram do novo ensino médio lá para 2016, 2017, não aconteceu, da questão de você ter orientador, igual ao sistema norte-americano, que você estuda algumas matérias porque você quer ser, sei lá, um engenheiro, então você vai estudar matéria isso pelo orientador que vai te orientar para você ter uma média de notas e não sei o que, para você sair do ensino médio já querendo alguma coisa e não igual ao ensino médio de hoje em dia, onde você aprende 1001 coisas e, sei lá, de 1000, apenas 2 você vai realmente usar para a vida, ou você realmente se interessou para pensar, eu quero fazer A ou B ou C da vida. Né? E aí eu fico pensando, já tem essa confusão com o ensino médio normal, e assim, o ensino médio fundamental é também um todo. Como é que vai ser agora? Porque vamos mudar agora, depois de 2 anos de pandemia, de EAD, e o pessoal não se acostumou nem com EAD, não se acostumou nem com o ensino médio, porque, vamos falar a verdade, quem sai do ensino médio, falando como ensino médio público, sai meio sequelado. Sai sequelado para a vida normal, para a vida adulta. E, inclusive, a gente até fez um vídeo disso, se vocês quiserem assistir. E já sai com seus dilemas, que são muito maiores do que o pessoal que tem já essa questão da orientação. Como é que vai ser agora para se adaptar e ainda falar para os professores que tem essa questão e essa escola se orientar de que não dá mais para fazer do jeito que tá? Porque eu entendo que a mudança é boa, mas eu acho que podia ter sido mais suave se a escola tivesse preparada para isso. E não tem escola preparada para isso também. É que tem que pensar num fator de que, assim, quando uma vez já foi dito, e eu não estou defendendo, é porque realmente é uma realidade, que o investimento dado para as faculdades é
completamente exorbitante se tu for ver com o investimento do fundamental. É bizarro quando tu para pra pensar. Porque, assim, muitas vezes eu já vi a criança, as turmas estão lá, são tipo 300 pessoas que estão no ensino fundamental. Aí vai passando os anos, vai passando. Quando chega no 9º ano, menos da metade tá lá de ter passado. Muitos largaram no meio, rodaram. E daí no ensino médio vai passar uns 70, 80. E daí quando tu vai ver, no terceiro ano, poucas pessoas daqueles 300 estão lá. Por perseverança, sim, mas também porque não tem investimento e não tem condição de tu querer, sabe? E com o passar do tempo, muitas coisas acabou sendo... Como é que é a palavra? Acabaram meio que tirando o foco do professor como educador. Tanto que muitas vezes, eu já vi muitas vezes reclamarem de pais que foram lá e bateram no professor. Porque fulaninho tirou nota baixa. Pera, se o fulaninho tirou nota baixa, a culpa é do fulaninho que é um burro. E não do professor. Ou que ele tá desinteressado. Né? Sim, e não do professor. Tipo, não tô nem querendo dizer da parte principal, que é violência não leva a nada, mas sim pelo fator de que não é assim. Pois é. Às vezes, do jeito que tu explicou, isso me deu um clique na cabeça, porque, cara, é realmente isso. O ensino brasileiro, ele é uma pirâmide de cabeça para baixo. Só que assim, você tem que subir essa pirâmide. Como é que você vai subir uma pirâmide de cabeça para baixo? Você começa com a creche, beleza? Faz o básico, simplesmente o que hoje... O que é a pré-escola? Leva a criança para lá, porque aí tem tempo para trabalhar. Ensino fundamental até certa parte também é isso. Aí lá para quinta, da quinta até do quinto ano até o 9º vão passar, tem que passar. E aí você faz, a criança chega num modo operandi de eu preciso passar, e aí você pergunta por que, ela não vai te responder. Vai chegar no 9º ano, ela vai estar nervosa porque ela ainda não sabe o porquê. E quando chega o ensino médio, menos ainda. E aí você olha pra cima e tem a faculdade. E, cara, vamos ser sinceros. Aquela questão não é uma questão de dizer assim, você está desmerecendo o brasileiro do ensino superior. Não é isso, é que tem muita gente que não tem chance. E se a gente quer ter chance lá em cima, a gente tem que ter preparo embaixo. Porque a pirâmide, ela não pode começar fina e ficar grande lá em cima. Ela não pode. É uma escada, a gente tem que subir nela para chegar lá. O investimento tem que ser no alicerce. E se o alicerce não é forte, ninguém vai chegar lá, ou poucos vão chegar lá. Vai ter que ser milagre para chegar lá, vai ter que ser uma superação inacreditável para chegar lá, ou vai ter que usar o dinheiro do bolso. Então, mudar toda essa cadeia agora, eu acho muito bom. Só que o problema é que você tem que mudar a mentalidade de uma geração. De uma geração de que nunca soube o que ia fazer na vida, ou nunca parou para pensar que, estou no 2º ano de ensino médio e não sei o que vou fazer na minha vida. E esse pessoal, infelizmente, vai ser descartado, porque isso não conta como 2º ano, conta como o 1º ano do ensino médio. O pessoal que vai fazer esse esquema só começa do primeiro para cima, não do 2º para 3º. Né? Então, o preparo, ele já vai descartar uma geração de gente que vocês chegaram muito, vocês subiram muito cedo, então vai, e aí resolve o teu problema aí, tenta se resolver. E é quase um descarte de ser humano, é um descarte de ser humano o tempo inteiro. Então eu entendo o pessoal que reclama de que vocês desmerecem a questão da faculdade, mas eu não posso deixar de lembrar de que essa pessoa
ela talvez esqueceu de que é muito difícil chegar na faculdade. É muito difícil chegar na faculdade. E não é porque a faculdade é difícil. Não, é porque o ensino fundamental e o ensino médio é uma merda. Como é que ele vai chegar no ensino superior se não tem nada de preparo para chegar lá? Então, é uma faca de dois gumes. Você vai reclamar disso, mas você também vai ter aquilo para cortar. E aí você soma tudo isso com 2 anos de EAD, onde não aconteceu nada, você vai entregar uma geração que não... cabeça oca. É como a gente estava dizendo, tipo, não generalizando, porque a gente sabe que tem gente que está se esforçando para estudar, mas esse é o ponto. São poucos e com um material escasso, porque no presencial tinha muito a questão do olho no olho, saber que a pessoa está realmente copiando, está aprendendo a matéria que tu tá dando, não tá tipo só olhando o Google. Esse é o ponto. Ou cheirando desodorante na mochila. Meu Deus. Escola pública, né, gente? Se você não teve sua mochila amarrada ou ela magicamente desapareceu e voltou quando tu falou que ia falar com a diretora, aí ou teve as turmas erradas ou teve um ensino público diferente. Sei lá, talvez você tem que, como é que se diz? Tem que rever esses seus conceitos do o que é o ensino, o que era ensino público para ti, porque eu acho que você estava na Adventista e nem sabia. Mas eu acho que é isso, né, Gerson? Sai meio... Mais uma vez, quando a gente fala de educação, a gente sai meio cabisbaixo, porque, né, é meio que a gente faz nas coxas e depois a gente tem que consertar o resto da vida. Mas, né, bem-vindo à vida do brasileiro. Não é tão fácil assim como a gente espera. A gente não... É gringo. A gente não samba quando tá fazendo prova. Infelizmente, não é assim. Mas... A gente não fala olê samba toda vez que vai jogar bola. A gente não tem draft de futebol para ter um futuro garantido no futebol. A gente tem que passar por poucas e boas. E a gente tá falando só de atletismo, já tô falando isso como atleta. Imagina um pessoal que quer apenas trabalhar. É isso. Mas enfim, eu queria... Dois pontos que eu ia falar, Igor. Quem foi aquele jogador do Flamengo que rodou o último ano do médio enquanto estava indo pro Mundial? Reinier. Parabéns. E uma das coisas que mais falo, e é verdade... Eu entendo porque que ele rodou. O cara acabou de ter ganhado a Libertadores, que se for da prova. Mas esse é o Brasil, né, gente? É isso. Continue, Gerson. É que eu ia dizer sobre muitas vezes que as pessoas reclamam, tipo, sobre a educação, e que realmente ela acaba sendo muitas vezes repetitiva, é que o principal ponto que ninguém para pra pensar que é assim: tu, jovem, que já estudou durante 1, 2, às vezes até terminou o ensino médio, em todos esses anos, tu ficou reclamando que todo ano era verbo to be. Tu sabe pra que serve? Consegue colocar numa frase bonitinha agora? Bom. Se não lembrar, vai apanhar. Mas por mim era isso. Pra mim também. Eu só queria, assim, boa sorte pra quem vai estar na pandemia. Boa sorte mesmo. Eu espero que dê muito certo, apesar de discordar de certos pontos. A gente tem que acreditar, né? Porque não dá pra... Infelizmente, não dá pra esperar, porque, né, nosso governo não tá fazendo muita ajuda para que as coisas funcionem, então a gente tem que fazer do nosso jeito, como sempre, né? Como de praxe, é sempre o cara tem que fazer o dele, porque ninguém vai fazer por ele. Mas é isso. Boa sorte aí.
curta, comente, se inscreva no canal do YouTube, siga a gente no Spotify e nas outras plataformas de streaming. O pessoal que escuta streaming e quiser dar palpite do que quer fazer de algumas pautas, você pode ir no YouTube comentar pra gente, ou você pode entrar no Instagram e comentar se gostou do vídeo, se tem alguma sugestão, se discorda de alguma coisa. A gente tá sempre lá postando os episódios e ali a gente usa como os comentários como um lugar onde vocês podem comentar e fazer os comentários que vocês quiserem. Só não xinga, por favor, tá? E, gente, na bios, na descrição vai estar. Eu não sei se vai estar na bios o link. Não, vai estar na bio do Sem Clássico Podcast. A gente tem um link onde deixa disponível o YouTube e o Spotify. Então você escolhe a plataforma que você quiser para ouvir. Então é isso. E quem quiser também, o Insta tá aberto, gente. Eu falei, ele vinha. Foi eu falar que ele abriu. Demorou 2 meses, mas funcionou. Tava Confio. feito já, e aí ficou 1 mês ali parado? Sim, mas tá feito. O que importa é que tá ativo. E novidades em breve. Essa frase. Novidades em breve. Escutem Beatles e falou. Como mais vegetais e falou.